Bem-vindos à segunda aula do nosso treinamento da semana do Lips Lab, que é a minha técnica que me permitiu chegar onde eu cheguei e tá faturando hoje mais de 30 mil reais por mês. Tá, gente? Então hoje eu vou introduzir um pouco para vocês sobre essa técnica, sobre como eu faço e tudo mais. Muitas pessoas me perguntam sobre micropigmentação labial e revitalização labial, se é a mesma coisa, se é o mesmo procedimento. E é o seguinte, gente, revitalização e micropigmentação é basicamente a mesma coisa. O que muda é a tonalidade do pigmento que a gente vai implantar no lábio da cliente. Tá? Então, por exemplo, revitalização. Lembra a gente a revitalizar, renovar, então remete meio que a uma renovação. E micropigmentação te lembra mais a cor, lembra de sobrancelha, de tatuagem. Então na revitalização labial, a gente faz com uma cor bem levinha e a micropigmentação a gente pode fazer com uma tonalidade mais forte. Ambas as técnicas, elas estimulam uma renovação celular na pele, porque a gente machuca a pele. Então ela se renova, aumenta a produção de colágeno, elastina, então melhora a textura do lábio. Então a revitalização ela meio que faz isso, revitaliza sem muita cor. A micropigmentação a gente já coloca a tonalidade mais intensa. E esse procedimento de micropigmentação labial é um procedimento que está muito em alta, que está tendo uma aceitação muito boa entre os clientes. Muitas das minhas clientes que não fazem, nunca fizeram micropigmentação de sobrancelha, fazem os lábios, porque sabe que é um resultado muito natural, que fica muito bonito. Mas, do contrário que muitas pessoas pensam, não é um procedimento fácil de ser realizado, não bem feito. A gente vê muitos profissionais hoje em dia com muita dificuldade, deixando o resultado não satisfatório no lábio das clientes. E muitas vezes por quê? Por questão de técnica, não conseguem implantar o pigmento de uma técnica de uma maneira correta. Então, os erros mais comuns são não uniformidade nos lábios, algumas regiões mais marcadas do que outra, contorno muito grosseiro, muito marcado, muito inchaço, questão de colorimetria também a gente ainda vê muito erro por aí, principalmente na parte de neutralização labial. Neutralização é o procedimento que a gente faz em lábios escuros e arroxeados. Por quê? Quando a gente faz o procedimento de micropigmentação labial, não é a mesma coisa a gente pegar um papel, uma caneta e colorir. Isso vai te dar uma cobertura de 100%. O papel vai ficar 100% da cor da caneta, se você colorir ele todo. O lábio não é assim, porque a gente faz na técnica de pixels, que é como se fosse um monte de pontilhadinho. Então, o fundo da pele da cliente ele vai interferir com o pigmento. Eles vão se misturar depois que o lábio cicatrizar. Então, por exemplo, se chega uma cliente com o lábio escuro, você pegar um pigmento vermelho e colocar por cima, não vai ficar vermelho. Vai misturar com o tom do lábio dela e vai virar uma bagunça. Agora, pega uma cliente com lábio pálido, lábio branco, muito claro, coloca um pigmento vermelho, ele realmente vai ficar vermelho. Então, no lábio escuro a gente nunca pode colocar pigmento. A gente sempre tem que explicar para a cliente que é preciso neutralizar. E o que é a neutralização? Quando o seu cliente tem um lábio escuro, uma tonalidade escura, geralmente ele é mais marrom, mais roxo. E essas cores elas te remetem a um fundo frio. Por quê? O roxo te lembra do azul, te lembra de frio, te lembra de neve. E isso é um fundo frio, uma tonalidade fria. Uma tonalidade quente é uma tonalidade que te lembra de calor, de fogo, uma tonalidade laranja, vermelho. Para você poder neutralizar um fundo frio, você vai usar um pigmento quente, que seria o quê? O pigmento mais de fundo alaranjado. Então, a única coisa que a gente pode fazer em lábio escuro é neutralizar, principalmente na primeira sessão, tá, gente? A gente vê muito profissional aí que vai tentar colocar a cor de primeira, começa a pigmentar o lábio da cliente, a cor não tá aparecendo, porque o lábio da cliente é escura, então ele meio que apaga a tonalidade do pigmento. A cor não tá aparecendo, o profissional continua passando. Isso machuca muito o lábio da pessoa, o lábio fica muito inchado, tem um processo inflamatório muito grande. Então dá muita casquinha, as casquinhas saem, o lábio fica todo manchado, sai pigmento junto e chega no final das contas não fixa nada e mancha depois que cicatriza. Então não adianta a gente tentar. Se o lábio for escuro, a gente sempre tem que neutralizar. Qualquer lábio hoje é indicado que a gente implante o pigmento com o mínimo de passadas possíveis. Por quê? Você vai machucar pouco o lábio do seu cliente, ele não vai inchar e vai cicatrizar de forma uniforme e expulsar pouco pigmento, tá? Então a implantação é muito importante. Uma das questões também, vocês têm muita dúvida hoje em dia, é sobre colorimetria.
Por exemplo, a cliente chega pra mim com uma foto e mostra, eu quero o lábio exatamente dessa cor. O que eu falo com ela? Olha, não tem como a gente garantir que vai ficar dessa cor, porque depende do seu lábio, depende do seu organismo. Então, o que a gente fala com a cliente? Que a gente vai tentar chegar o mais próximo possível do tom que ela deseja. Geralmente eu pergunto se é mais rosado, se é mais avermelhado, mais pêssego, para a gente poder tentar chegar no tom. Quando o lábio não for tão pálido, ele for mais escurinho, não tô falando de lábio roxo, tá, gente? Nem marrom. A tonalidade cor da pele, só que um pouco mais escuro mesmo, não for pálido, branco. Você sabe que você tem que jogar um pigmento mais forte um pouco para ele pegar bem. Se jogar um pigmento muito clarinho, não vai realçar. Se o lábio for muito pálido, qualquer cor que você jogar por cima vai realçar. Hoje no mercado a gente trabalha com pigmentos vermelho de fundo rosado, vermelho de fundo avermelhado, tem rosa, tem laranja. Então, se eu sei que minha cliente quer uma cor rosa intensa, eu vou colocar um vermelho de fundo rosado, porque o vermelho é uma cor mais forte e o fundo vai ficar rosado, que é o tom que ela gosta. Sempre pigmentos avermelhados, eles tendem a ficar mais fortes após a cicatrização. A gente sempre vai usar mais eles, tá? E os outros, o rosa, o laranja, a gente sempre pode usar como mistura. E sobre a questão de anestésico, muitas pessoas gostam de usar 2 anestésicos, um anestésico para pele aberta e um anestésico para pele fechada. Eu não gosto de usar anestésico para pele fechada, por quê? Toma muito tempo e não tira quase nada da dor, o seu cliente vai continuar sentindo dor. Então, assim, eu gosto de dar uma arranhadinha na pele, o cliente aguenta um pouquinho, porque é bem rapidinho e bem superficial. Dessa forma, você já passa logo de cara o anestésico de pele aberta, que ele tem epinefrina, que é muito mais forte, então vai anestesiar muito melhor. E seu cliente consegue ir até o fim do procedimento sem precisar repetir. Algumas vezes a gente repete e outras não. Esse anestésico de pele aberta a gente pode usar no máximo 2 vezes, tá? Por conta da epinefrina. A epinefrina é um componente que é vasodilatador, então ele pode deixar o lábio com um aspecto arroxeado de imediato, depois de um tempo vai sair. E hoje aqui a gente trabalha com 2 tipos de agulha também para fazer o procedimento, de 3 pontas e de 1 ponta. De 3 pontas você pensa, mais pontas, mais agulhas, mais vai preencher a boca, então vai ficar mais marcado, né? Para lábios mais, para quem quer um resultado mais efeito batom. Para quem quer algo mais natural, você pode usar a agulha de 1 ponta, que é uma agulha mais sutil, que você vai precisar de mais passadas para preencher. São as 2 principais agulhas. E na hora de fazer o movimento também, a gente tem que sempre focar na altura da agulha. Se a agulha estiver muito alta, você vai ficar passando no lábio dessa cliente, você vai sentir que ele está agarrando. Vai ficar dando um monte de picotezinho, vai te atrapalhar. Isso vai dilacerar o lábio do seu cliente também, vai machucar muito. Pode atingir algum vasinho sanguíneo, vai fazer sangrar muito, vai fazer ficar roxo. Tá? Então não pode ser muito alta. E se a agulha for muito baixa, você vai passar, às vezes que você precisa passar, na hora que você apagar, você vai ver que não fixou quase nada. Então você vê que precisa de aumentar um pouco mais. Então é bom você ir equilibrando durante o procedimento. Vai fazendo e vai testando até você pegar aí o macete do tamanho certo. O contorno eu gosto sempre de fazer com a agulha de 1 ponta, que é bem fininha para ficar bem pouco marcado. E é o que eu falo com a maioria das pessoas o contorno a gente não precisa fazer ele para ficar marcado igual um lápis. Só para você delimitar até onde você pode colorir. Isso que vai trazer um resultado sutil para o seu procedimento. Então, a mão bem firmezinha, bem de leve e a agulha mais alta para fazer o contorno. Então, gente, agora eu vou fazer uma modelo aqui para vocês verem mais ou menos como é que fica o resultado desse trabalho. Essa modelo, ela já tem a boca feita, mas a gente vai fazer mais forte hoje. Começar higienizando a região. Aqui a agulhinha que eu uso é da marca Thermocamp e é de 1 ponta que eu vou usar nela. Aqui, se ela não tivesse ainda, se ela tivesse com o lábio pálido, meio sem desenho, eu ia iniciar fazendo um desenho no lábio dela com a caneta em gel branca, para poder mostrar para ela qual seria o projeto de onde a gente ia pigmentar. Mas como eu já fiz o lábio dela antes, já tá desenhadinho, eu não vou fazer hoje esse desenho. Vou mostrar para vocês mais na prática mesmo como que é feito o procedimento. Agora eu vou iniciar dando uma leve arranhadinha pra gente passar o anestésico. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas a agulha bem baixinha.
Nessa hora, normalmente, se fala com a seu cliente, fala, olha, vai incomodar um pouquinho, mas é bem rapidinho e é bem superficial também, não é nenhuma dor que ela vai morrer, não. Dei uma arranhadinha no lábio todo, agora a gente começa a ir passando o anestésico. Agora a gente vai cobrir com papel filme, plástico filme, e vai aguardar de 7 a 10 minutinhos, já é o suficiente. Então, gente, agora eu voltei aqui, o anestésico já agiu, o tempo de ação dele, que é de 7 a 10 minutos. Agora eu vou iniciar o procedimento nela. Doendo alguma coisa? Sempre começa aqui no contorno para ir desenhando direitinho, ficar bem certinho. Tem que sempre esticar bem a pele e ficar com a mão firme. Não pode ter medo de apoiar na cliente, porque é isso que vai deixar sua mão firme.
movimento de pêndulo, gente, para não dilacerar a pele da cliente. Se o movimento estiver correto, a agulha vai estar alta, não vai machucar, não vai ter problema. Você não pode ficar arrastando a agulha, tem que fazer o movimento de pêndulo certinho. Se sair sanguinho, sempre limpar o sangue, nunca continuar fazendo por cima. Praticamente já acabei com uma passada, a gente só volta meio que catando algumas coisas assim que você vê que pode ficar melhor. Isso, gente, o lábio dela tá pronto, é tudo com uma passada só. Daqui a pouco o pigmento começa a sair, vai ficar bem vermelhinho, mas de imediato é isso, um pouco inchado, tá vendo? Bem desenhadinho, e é isso. Eu vou passar um hidratantezinho só pra finalizar, que fica bem ressecadinho. Isso. Para hidratar eu uso no final a vaselina, que ela deixa um brilhinho bem bonitinho, até para tirar foto também. Então é isso, gente. Hoje vocês aprenderam um pouco mais sobre a minha técnica da Lips Lab. Vocês viram quanto é rápido fazer o procedimento e tranquilo, né? Cliente não sente dor, é bem tranquilo mesmo. Então não perca a aula de manhã, que a gente vai estar ensinando a vocês a como poder vender o seu trabalho, o seu serviço. A gente vai soltar lá no grupo às 9 horas. Então vem comigo que vai ser um sucesso.